Vídeos raros de animais extintos. É uma pena que mais e mais animais estão se extinguindo. Parece estar no noticiário todas as semanas que uma nova espécie foi extinta ou está ameaçada de extinção. Neste vídeo, olhamos para 10 animais extintos, mas dos quais ainda temos um vídeo. 10. Arara azul. A arara azulada é uma grande arara azul com cauda longa. Esta arara está extinta na natureza no Brasil. A espécie foi vista pela última vez na natureza no final dos anos de 1980. Ainda existem algumas dezenas de espécimes mantidos em cativeiro. A espécie tem de 55 a 57 centímetros de comprimento e pesa de 296 a 400 gramas. Este papagaio é quase todo azul. O pássaro viveu originalmente nas florestas brasileiras de Caraíba. Essas são áreas de floresta relativamente seca com muitos cactos, localizadas no Brasil Central. Os últimos exemplares na natureza foram encontrados no Vale do Rio São Francisco. O pássaro está extinto na natureza. Em 2018, um programa de reprodução e reintrodução foi iniciado em cooperação com parques de pássaros onde os animais estão em cativeiro, como o Jurong Bird Park em Singapura, o Zoologische Garten Berlin e Paradise em Hainaut. Em Curaçá, está sendo feito um trabalho de recuperação ecológica de uma área onde as aves podem ser soltas, na esperança de que uma população autossustentável ali se estabeleça. Em março de 2020, as primeiras aves se mudaram para a área. 9. Ibex dos Pirineus. O Ibex dos Pirineus foi extinto no ano 2000. Foi a primeira falha significativa de conservação do novo milênio. O Ibex dos Pirineus era um dos animais selvagens mais notáveis da Europa. Ele tinha pelo espesso para suportar o clima frio da montanha e as fêmeas, em particular, tinham uma base de chifre mais larga do que outras subespécies. A população já foi espalhada da Sierra de las Nieves, na Espanha, ao norte dos Pirineus, na França. Mais recentemente, havia apenas uma população em um parque nacional nos Pirineus espanhóis. A população nunca ultrapassou 40 desde o início do século XX. O número de ibexes dos Pirineus diminuiu continuamente durante o século passado devido à caça ilegal, uma diminuição do habitat e fatores ambientais, como desastres naturais e deslizamentos de terra. A fêmea acinzentada com chifres ligeiramente curvos, chamada Célia, tornou-se a última das suas subespécies quando seu companheiro morreu de velhice em 1999. Eles tiraram uma amostra de tecido da sua orelha para preservar a linhagem de células do ibex dos Pirineus, caso fosse necessário cloná-la. Em seguida, eles colocaram um transmissor de rádio em seu pescoço e a soltaram. Este último ibex dos Pirineus foi encontrado morto em 6 de janeiro de 2000. 8. Tartaruga pinta. Até recentemente, a espécie era representada por apenas um espécime, então essa tartaruga era muito conhecida. O macho se chamava Lonesome George. Quando George faleceu em 24 de junho de 2012, essa espécie de tartaruga foi extinta. Enquanto isso, estão sendo feitas tentativas para reviver a espécie através do cruzamento de espécies relacionadas. Vários tipos de tartarugas gigantes foram encontrados nas Ilhas Galápagos. A tartaruga pinta, que George estava representando, era uma das espécies menores. A população de Cheledonoides abingdoni provavelmente diminuiu porque os humanos comeram um grande número delas. As tartarugas podem ser mantidas vivas por muito tempo sem fornecer comida ou água e eram, portanto, uma fonte ideal de alimento em navios que viajavam meses sem atracar. Ao pegar os animais e armazená-los, a tripulação sempre tinha carne fresca. Em 24 de junho de 2012, foi anunciado que Lonesome George havia falecido pela manhã com uma idade entre 100 e 120 anos, de acordo com o jornal equatoriano El Universo. 7. Golfinho baiji. O baiji chinês é um cetáceo. Embora ainda houvesse uma população de alguns milhares de indivíduos em meados do século XX, os números diminuíram rapidamente a partir de então. Em 2006, a espécie foi declarada extinta. O golfinho chinês baiji é um golfinho de rio compacto, com uma testa arredondada e um focinho ligeiramente levantado. Tem uma cor cinza azulada com uma barriga branca. O golfinho baiji chinês existe apenas nas águas turvas do rio Yangtze. Quando foi descoberta em 1918, a espécie ainda era razoavelmente comum ao longo de todo o rio e em alguns dos seus canais laterais. Desde o grande salto em frente em 1958, a espécie foi caçada intensamente por sua carne, pele e óleo. Mais tarde, a espécie ficou sob proteção estrita. No entanto, os golfinhos baiji chineses ficavam regularmente presos em redes de pesca e colidiam com barcos a motor. Os pescadores locais que veem um animal como competidor por comida, às vezes os caçavam. Outra grande ameaça à espécie foi a construção da barragem das Três Gargantas. Apenas 13 animais foram observados durante uma contagem em 1997 e considerou-se que a espécie se extinguiria em um futuro não muito distante. Durante a última contagem, no verão de 2006, o animal não foi mais observado. 6. Corvo havaiano. O corvo havaiano, ou alalã, é uma ave da família do corvo. É uma ave nativa da ilha do Havaí.
O corvo havaiano tem de 48 a 50 centímetros de comprimento, do tamanho de um corvo carniceiro. Também se assemelha muito ao corvo carniceiro, mas tem asas arredondadas e um bico muito mais grosso. As penas são preto acastanhadas e as pernas e o bico são pretos. Outras características marcantes são as penas da garganta caídas. Os 2 últimos corvos havaianos encontrados na natureza desapareceram em 2002 no Refúgio Nacional de Vida Selvagem da Floresta de Akalau, nas encostas do vulcão adormecido Mauna Kea. É por isso que esse corvo está listado como extinto na lista vermelha da IUCN. No entanto, o corvo do Havaí ainda sobrevive em cativeiro. Em 2013, havia 108 indivíduos em um programa de reprodução do Zoológico de San Diego. O objetivo é estabelecer um programa de reintrodução com esse grupo de criadores. 5. Rinoceronte negro ocidental. O rinoceronte negro ocidental foi classificado como extinto em 7 de junho de 2006. O herbívoro era abundante nas savanas da África Central, mas a caça ilegal havia reduzido seu número drasticamente. O rinoceronte negro ocidental foi muito caçado no início do século XX, mas em 1930 seu número aumentou novamente graças às medidas de proteção. Desde então, as medidas de proteção foram reduzidas e o número de rinocerontes também diminuiu. Na década de 1980, sua população ainda era cerca de 100. No entanto, a caça ilegal continuou e em 2000 apenas 10 espécimes vivos foram encontrados. Em 2006, uma pesquisa foi realizada no norte de Camarões, seu último habitat remanescente. No entanto, nenhum espécime foi localizado. Na década de 1950, Mao Zedong encorajou efetivamente a medicina tradicional chinesa em uma tentativa de conter as influências ocidentais. O rinoceronte negro ocidental era caçado pelo valor de seu chifre, que se acreditava ter o poder de curar doenças específicas e detectar toxinas com eficácia, devido ao seu alto conteúdo alcalino. O preço dos chifres era alto. Por exemplo, 1 quilo custaria mais de $50 mil, e a extinção da espécie só aumenta a raridade e o valor do chifre. 4. Trilho Laysan. O trilho Laysan é uma ave extinta da família dos ferroviários galerão e galinha d'água. Essa espécie era nativa da ilha de Laysan, Ilhas Havaianas. Nascido em Laysan, mas foi extinto entre 1923 e 1936 devido à introdução de coelhos e porquinhos da Índia por escavadores de guano na ilha, resultando na perda de habitat. Foram feitas tentativas de estabelecer populações em atóis vizinhos, mas não tiveram sucesso. Em 1944, o último dos trilhos foi extinto devido à introdução de ratos e talvez eles tenham sofrido tempestades tropicais e atividades militares. Laysan é considerada uma das colônias de aves marinhas mais importantes dos Estados Unidos. Possui milhares de albatrozes de pés pretos, albatrozes de Laysan, bem como cagarras e andorinhas. A ilha também continha 5 subespécies únicas de pássaros terrestres e aquáticos, incluindo o trilho Laysan. A extinção dessa espécie é especialmente lamentável, pois poderia facilmente ter sido evitada. Esta ave foi ameaçada pela primeira vez quando os coelhos domésticos foram apresentados a Laysan. Sem predadores para controlar seu número, os coelhos logo comeram toda a vegetação da ilha. Isso transformou a ilha em uma paisagem nua. 3. Pagão. O pagão é subespécie nominal do grande frango da pradaria. A subespécie foi extinta em 1932. Ele media cerca de 43 centímetros e pesava cerca de 900 gramas. Encontrado de New Hampshire à Virgínia e talvez até mesmo tão longe quanto a Flórida. Durante a era colonial era comum, mas depois era caçado por sua carne. Disse que no primeiro dia de Ação de Graças, pagãos foram servidos em vez de perus. Em 1870, as galinhas foram exterminadas no continente. Em Martha's Vineyard havia então cerca de 300. A caça ilegal e os predadores reduziram esse número para entre cerca de 120 e 200 em 1890. No final do século XIX restavam cerca de 70. A proibição da caça os protegeu e em 1908 um santuário foi inaugurado na ilha com o propósito exclusivo de preservar a galinha. A população logo cresceu para cerca de 2.000 aves. No entanto, contratempos, incluindo um incêndio severo durante a temporada de reprodução em 1916, vários invernos frios, ataques de falcões, endogamia e a doença das aves conhecida como cravo diminuíram os números. Depois de 8 de dezembro de 1928, apenas um macho permaneceu. Ele foi visto pela última vez em 11 de março de 1932 e provavelmente morreu pouco depois. 2. Sapo laranja. O sapo laranja, o dourado, é provavelmente uma rã extinta pertencente à família do sapo. O comprimento do corpo é de cerca de 4 a 5 centímetros para os machos e as fêmeas podem ser ligeiramente maiores que 5,5 centímetros. Muito notável é o forte dimorfismo sexual da espécie. Os machos são laranja brilhante, enquanto as fêmeas são pretas com linhas pontilhadas vermelhas e amarelas. O sapo vivia em uma área relativamente pequena no norte da Costa Rica, sobrevivendo ao redor de uma única montanha. Seu alcance era de cerca de 10 km² e sua elevação era de cerca de 1,5 km. O sapo dourado está quase certamente extinto.
Não apenas a espécie não foi vista desde 1989, mas também foram realizadas pesquisas de campo intensas para encontrar espécimes sem sucesso. Até 1987, muitos sapos foram encontrados, cerca de 1.500 espécimes, mas em 1988 havia apenas 10 ou 11. Um ano depois, apenas um espécime foi encontrado, um macho procurando uma fêmea. A causa da extinção é desconhecida, pode ser o aquecimento global ou o aumento da atividade vulcânica no biótopo, causando chuva ácida. 1. Tilacino. O tilacino, lobo da Tasmânia ou tigre da Tasmânia, é uma espécie que se extinguiu em 1936. Foi um dos maiores marsupiais carnívoros da Austrália antes da chegada dos colonos. A cabeça do tilacino lembra a de um canino. No entanto, o animal não é descendente do lobo nem é intimamente relacionado a ele. O nome tigre da Tasmânia refere-se às listras nas costas do animal. Essas listras agem como camuflagem na floresta. Além disso, o animal possui uma longa cauda, na qual as listras se estendem ligeiramente. O tilacino já viveu em toda a Austrália e na Nova Guiné. Com a chegada dos aborígenes, que trouxeram o dingo com eles, o tilacino foi extinto no continente. O dingo expulsou o tilacino. Somente na Tasmânia uma grande população conseguiu sobreviver. Com a chegada dos europeus, o animal desapareceu da face da terra. Os fazendeiros que se estabeleceram na Tasmânia caçaram o tilacino porque o animal matava ovelhas. De acordo com os cientistas australianos, entretanto, suas mandíbulas eram fracas demais para isso. Segundo dados oficiais, 2.268 tilacinos foram mortos entre 1888 e 1914, mas estima-se que o número seja muito maior. Qual animal é o mais bonito? E qual animal você mais sente de ter sido extinto? Deixe-me saber nos comentários e vejo você amanhã para um novo Top 10.